Olá, estamos aqui no portal da Blescom recebendo hoje ele, Sargento Denis, novo presidente da Federação Brasil da Esperança, e ele vai conversar um pouco com a gente sobre esse novo cargo, essa nova função que ele assume nessa federação que reúne PV, PCdoB, PT, os grandes partidos da esquerda, eu chamo até uma santíssima trindade da esquerda aqui na Paraíba, no Brasil. Ele vai nos falar sobre toda essa experiência de assumir a federação, os desafios para a federação e para o campo progressista aqui no nosso estado. Seja muito bem-vindo ao portal da Blescom, Sargento Denis. Eu agradeço estar aqui, mandar um abraço para Walter Santos e todos que estão nos ouvindo, para que a gente possa fazer um trabalho bacana, né? Um trabalho que tenha realmente conteúdo, né? Então, vamos embora, vamos conversar. E aí a gente já vai falar, porque realmente o senhor assume essa federação tem pouco tempo, né? Cerca de uma semana, 2 semanas. Qual foram os desafios que já o senhor se defrontou, se já encontrou ao assumir esse papel? Certamente, o senhor que já é presidente do PV há tantos anos, já estava preparado para a construção desse debate, encabeçou algumas lutas em 24. Quais são as principais pautas que o senhor agora como presidente da FEBrasil, Federação Brasil da Esperança, né? A FEBrasil vai encarar, vai poder vivenciar para poder organizar esse campo progressista aqui na nossa Paraíba? A primeira coisa, nós temos que unir o discurso e também as pessoas, né? São 3 partidos com 3 ideologias diferentes, nós estamos na ecopolítica, o PCdoB, todo mundo já sabe, é o socialismo democrático, e tem o trabalhismo democrático também, que pode ser chamado também de social-democracia, que é o PT. Então, são três ideologias totalmente diferentes. Eu digo sempre que é os camaradas, os companheiros e os parceiros. Mas todos nós estamos unidos pela uma causa maior, que é o combate a essa direita fascista que instalou no Brasil e a reeleição de Lula. Isso nos une. Então, a ideologia fica em segundo plano e a causa Brasil, a causa dos mais humildes nos une, né? Então, eu digo sempre, não é Lula, mas é o SUS, é Minha Casa Minha Vida, também a melhoria de vida da agricultura familiar, a política indígena, mudanças climáticas, essas coisas que nos unem. Então, não é só a figura de Lula, mas um projeto para o Brasil que a gente pode correr o risco, agora até vamos dizer assim, com a grande força antagonista que é o Trump lá querendo interferir na justiça brasileira. Então, fica mais claro que a gente tem que se unir e trazer mais outros partidos que possam nos ajudar nesse combate muito sério, mas que a gente vai ter a vitória, se Deus quiser. E aí a gente vai falar um pouco sobre esses desafios da Federação Brasil da Esperança, porque o senhor estava em Brasília, tem essa construção da figura de Lula, Lula que finalmente tinha muita dúvida se Lula ia ser candidato ou não, se Lula tinha fôlego para vir para esse 4º mandato, ele já demonstrou seu interesse de vir para disputar a reeleição. E aí, como é que se discute lá em Brasília essa construção desse cenário global em torno do nome de Lula para ele tentar uma nova reeleição e tentar ir aí para o 4º mandato, acho que se tornando talvez até depois de Dom Pedro II, que aí foi imperador, reinou por muitos anos aqui no nosso país, acho que é uma figura de governo que não dá para se alcançar as medidas temporais, mas eu acho que ele ultrapassa até mesmo Getúlio Vargas, né, em tempo de governo no comando do nosso Brasil. Como é que está esse debate em torno de Lula para essa construção de uma possível reeleição e um fortalecimento do campo progressista no Brasil? Eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse publicamente. Figuras como Lula, como Gabeira, como Zé Luiz Pena, do Partido Verde, Amazonino, do PCdoB, são figuras que são difíceis de ser substituídas. Então, por enquanto, nós temos que dar graças a Deus ainda ter Lula. E Lula está cuidando muito bem da saúde, está se cuidando demais. Se você for fazer, é como Cícero Lucena. Cícero Lucena, ele tem o relógio biológico dele de um cara de 40 anos, 30 anos. Ele está preparado, porque ele se prepara fisicamente. Então, Lula está fazendo esse trabalho de se preparar com a saúde dele, se cuidando mais. Então, nós vemos que ele tem muito mais longevidade do que muitos políticos mais novos do que ele. Além de ter uma filosofia muito mais jovem na cabeça.
Porque o que nós estamos vendo aí são pessoas jovens com pensamento do século XIX, né? Então é isso, às vezes a pessoa biologicamente tem um temporal maior, mas ele é muito mais jovem no pensamento dele, de liberdade, de individualismo, de empreendedorismo. Enquanto isso, tem algumas pessoas que são jovens, mas a cabeça é velha. Então é preciso que a gente faça essa grande diferença. Então nós tivemos já com o presidente Lula alguns eventos. Eu fui eu não gosto muito de divulgar o que eu fiz, mas eu fui do GT, do grupo de trabalho do programa de Lula, antes dele assumir. Então a gente deu nossa contribuição e a gente está vendo que realmente é necessário que ele continue, porque a esquerda precisa de um nome como Lula, né? Eu não vejo ainda outro nome para substituir. Nós precisamos, pós-Lula, eu acho que vai ser mais dramático. E aí você falou essa questão de grandes nomes que nós temos na esquerda brasileira, nós temos um Lula, nós temos um Gabeira, e realmente a dificuldade de cumprir e ocupar esse vácuo de poder que essas figuras deixam, né? O PV, ele tem Gabeira, que realmente aí sempre encabeçou essa luta pela legalização da questão da maconha, né, da cannabis sativa aqui no Brasil, se notabilizou, inclusive foi homenageado em diversas canções aí de Marcelo D2, Planet Hemp, Bezerra da Silva. E assim, muita gente folclorizou aquela figura de Gabeira, mas Gabeira encabeçou uma luta que era necessária, porque olha aí, o eco que a gente está tendo hoje, depois de tanto tempo, quando Gabeira já nem está mais tão ativo naquela questão de estar nos jornais, nas manchetes. E aí nós temos também um Cristóvão Buarque, nós temos um Eduardo Jorge, que também encabeçaram lutas importantes. Eu vejo hoje muita gente falando da saudade que tem de Eduardo Jorge participando dos debates, porque Eduardo Jorge teve a coragem para dizer coisas que eram necessárias ser ditas. Um cara de 70 anos com um discurso mais jovem do que os jovens. Exatamente. E aí, assim, é uma luta, uma discussão que se tem que ter hoje na política. Como é que está sendo a renovação desses quadros, não para se tomar o lugar dessas figuras, mas para se entender que novas lideranças precisarão surgir, não só em outras áreas, mas também nesse campo progressista que hoje é ainda muito bem guarnecido, mas que todo mundo envelhece e todo mundo vai um dia deixar esse espaço. Só para fazer justiça, Tota Agra, que me antecedeu na Assembleia Legislativa da Paraíba, ele foi um grande defensor do canabidiol. Ele falava do uso da cannabis sativa para industriais e medicinais, e foi muito ridicularizado pela comunicação aqui. Outra coisa que todo mundo sabe que eu sou polícia, e com muita honra, sou um policial antifascista de esquerda, acho que sou um dos poucos. Na Paraíba, acho que nós temos aí uma meia dúzia deles, mas nós estamos firmes. E eu quero dizer o seguinte, a questão da violência no nosso país só vai se resolver quando a gente mudar a abordagem do combate às drogas. Ora, se desde os anos 60 a gente arma policiais, equipa policiais e sobe morro, desce morro, faz blitz, atira, mata, é morto por questão de combate o tráfico de droga, por que a gente não muda esse combate? Era isso que Gabeira fala, é isso que Eduardo Jorge fala, é isso que eu falo, e é isso que as pessoas que estudam a violência nesse país defendem. Uma nova maneira de abordar esse crime. Ora, quais os países que já resolveram esse problema do tráfico? São poucos, mas a Holanda começou esse debate nos anos 80 com um pensamento verde e hoje não existe tráfico, não existe morte lá. Para você ter ideia, eu me hospedei num hotel na Holanda que era um presídio. E lá tem diversos hotéis que eram um presídio antigo. E tiveram que ser recondicionados. Porque não tem nenhum preso. Não tem preso. Enquanto isso, o Brasil tem a maior população carcerária, só perde mesmo para os Estados Unidos. Ganha até da China, vê se pode. Uma política encarceratória, né? Diz, porque as leis do Brasil são frouxas. Não são frouxas, são pesadíssimas. E nós, cada um jovem que você coloca num presídio, você está colocando um soldado a mais para o tráfico. Mas eu não vou entrar nesse assunto, eu vou entrar a dizer o seguinte, as nossas bandeiras, a bandeira do PV, está sempre à frente,
Por isso que a gente não tem voto, porque as pessoas ainda não assimilaram que nós estamos certos. Esse debate da questão das drogas, a gente vem desde os anos 80. Mas quando você fala, aí você é ridicularizado. Quando o Gabeira falava, era ridicularizado. Agora, quando a pessoa está morta ali por causa do tráfico, aí as pessoas, mais polícia, mais polícia. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Como é que nós vamos pegar mudar, fazendo a mesma coisa? Não há como ter um resultado diferente você fazendo a mesma coisa que faz 60 anos atrás. Nós estamos falando de 60 anos atrás e o Comando Vermelho não existia, as grandes corporações do tráfico internacional não existiam e nós fomos responsáveis por elas crescerem porque não tivemos coragem de debater seriamente a questão das drogas. 16% da população usa droga e 16% vai continuar usando, seja ela lícita ou ilícita, porque essas pessoas têm um sofrimento dentro delas que elas precisam usar essas drogas para não se matar, entende? Então a gente tem que ver isso, que é uma questão do ser humano. Depois que a gente vir para essa realidade inconveniente, que nós temos 16 pessoas que armam o tráfico, 16 pessoas que dão o seu dinheiro para que pessoas sejam mortas, policiais sejam mortos, é preciso que a gente tenha a ideia que tem que ser uma política de saúde a questão da droga. E que o dinheiro da droga fique no Estado para criar locais, para retirar pessoas, tratar pessoas. Mas isso não dá voto. O que dá voto é bandido bom e bandido morto. O que dá voto é o cara é gay porque não apanhou quando era em casa. Então essas coisas estão voto. Então eu acho que mais do que falar em mudanças, nós temos que falar em cultura, sabe? Buscar informar as pessoas. Porque tem pessoas que acham ridículo uma pessoa abraçando uma árvore. Para nós, ridículo é ver uma pessoa cortando uma árvore. Está se tendo esse planejamento para o que vai dar voto, o que não vai dar voto, quem vai receber voto, quem vai ter apoio, quem não vai ter apoio aqui na Paraíba. Como é que está essa construção do campo progressista aqui para Paraíba em 26? O grande líder dessa campanha é o governador. Eu tenho que ser bem sincero, eu disse isso antes, né? De muita coisa. Vai ter racha na base governista e vai ter racha também na oposição, pode ter certeza disso. Porque é um governo maravilhoso que está trazendo resultados e que as pessoas vão querer se apropriar desse governo, já que o governador vai sair para senador. Então vai ser muito natural que, olha, eu contribuí para que esse governo... Então eu tenho direito a ser candidato a governador. O meu partido é o maior, então eu sou naturalmente candidato. Eu estou no governo, eu sou vice-governador, então é natural. E a gente tem que dizer que a federação do presidente da República é natural que seja ouvido e seja discutido nossos pensamentos. A gente não fechou ainda nome, porque o Partido Democrata a gente tem o nosso pensamento pessoal, mas a gente tem que combinar com aquelas pessoas que vão votar, que no primeiro momento são nossos filiados, são 50 mil petistas, são 6 mil do PV, são mais 10 mil comunistas. Então a gente tem que começar primeiro com nossa base. O PV nós estamos preparando já uma grande reunião, não só com os dirigentes, mas também para discutir 2026, porque nós queremos que todo mundo e todo ricão que esteja no nosso estado tenha um discurso unificado em prol de um candidato que foi escolhido, indicado pelo governador, logicamente, mas que foi aceito por todos nós. Porque também é preciso que o governador receba a gente, para a gente conversar, trocar umas ideias, né, ver o que pode ser feito. É preciso que esse candidato seja escolhido, garanta um palanque robusto para Lula, porque se for um candidato, mesmo que seja indicado pelo governador, mas essa pessoa não esteja de acordo com os pensamentos, como eu disse você, do nosso grupo político, e não a privatização da água, não a privatização dos serviços públicos, a favor do Minha Casa Minha Vida, que faça um discurso que temos que realmente cobrar dos mais ricos. Então, não adianta, porque nosso povo não vai votar, por mais que eu queira.
Não é? Então a gente precisa alinhar o discurso a um programa de trabalho, como a gente fez com Cícero Lucena, com o próprio João Azevedo, o próprio governador, que com certeza será nosso senador. E aí está, essa foi realmente a nossa conversa super animada com o Sargento Denis sobre a política aqui na nossa Paraíba. E aí está, fica aqui o convite para você também acompanhar todo o conteúdo que está sendo feito pelo portal WSCom. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, todas as redes sociais. A gente está presente e nos siga também no nosso portal wscom.com.br.